voltei aqui com vocês para nós corrigirmos as atividades de ciências da aula de ontem sobre os répteis e as aves. Então, por favor, abra o seu livro na página 49, que nós vamos corrigir as atividades correspondentes aos répteis. Exercício número 11. Assinale na ficha as informações que se relacionam ao grupo dos répteis. Primeira pergunta: são vertebrados? Sim, eles possuem ossos. Ambientes em que ocorrem, ou seja, ambientes em que vivem. Eles podem viver em ambiente aquático de água doce, como rios, lagos e açudes. Podem viver em ambiente aquático de água salgada, como mares e oceanos. Nós temos o exemplo das tartarugas marinhas, né? E também podem viver em ambiente terrestre. A alimentação. Os répteis podem se alimentar de plantas, como as tartarugas, os jabutis, e de animais, como os outros répteis. Tipo de locomoção, como é que eles se locomovem? Arrastam-se, andam, correm ou saltam e nadam. A questão número 12, como eu havia falado para vocês terem atenção ao respondê-la, porque são duas perguntas. A primeira pergunta: como são os revestimentos do corpo dos répteis? Então, respondendo: a pele dos répteis é seca, protegida por escamas. Placas ou carapaças podem estar presentes. Segunda pergunta: esses revestimentos são iguais àqueles que são encontrados nos anfíbios ou diferentes deles? Justifique sua resposta. E a resposta é: esses revestimentos não existem nos anfíbios, que possuem pele lisa e úmida. Então, esse revestimento, a cobertura do corpo dos répteis, nós vimos que o corpo dos répteis é seco e pode ser protegido por escamas, placas ou carapaças. Dos anfíbios, não. Os anfíbios possuem uma pele lisa e úmida. Tá? Então, essa foi a correção sobre os répteis. Na página 51, nós temos aí o exercício 13. Nós vamos corrigir essa ficha com informações sobre as aves. Assinale na ficha as informações relacionadas ao grupo das aves. São vertebrados? Sim, as aves também possuem ossos. Ambientes em que ocorrem? Elas podem viver em um ambiente aquático de água doce, elas podem viver em um ambiente aquático de água salgada e também podem viver no ambiente terrestre. A alimentação. Assim como os répteis, as aves também podem se alimentar de plantas e animais. E o tipo de locomoção? Arrastam-se? Essa característica é dos répteis. Mas as aves podem andar, correr ou saltar, podem nadar e podem voar. Então, essa é a correção da nossa atividade de ciências da aula de ontem. Eu peço que vocês estejam marcando que houve a correção, colocando eu corrigi, passando o Czinho, e não deixem de fazer a leitura dos textos que já foram trabalhados. E se você quiser já passar um olhinho no próximo texto, para na próxima aula nós compartilharmos, será ótimo. Continue se esforçando e crescendo a cada dia. Que Deus os abençoe e os guarde. Beijocas!